As Aventuras de Pinóquio de Carlo Collodi, capítulo 28. Pinóquio corre o risco de ser fatiado ou de ser fritado na panela como um peixe. Durante aquela corrida desesperada, houve um momento terrível, um momento em que Pinóquio achou que estava perdido, porque é preciso saber que Alidoro, este era o nome do cão mastim, de tanto correr e correr, quase o tinha alcançado. Basta dizer que o boneco sentia atrás de si, a distância de um palmo, a respiração ofegante daquele horrível animal e sentia até o sopro quente do seu bafo. Por sorte, a praia já estava próxima e o mar via-se dali. Assim que chegou à praia, o boneco deu um belíssimo salto, como se fosse um sapo, e foi cair no meio d'água. Alidoro, em vez disso, queria parar, mas, arrastado pelo ímpeto da corrida, caiu na água também. E aquele desgraçado não sabia nadar. Portanto, logo começou a agitar as patas para manter-se à tona, mas, quanto mais ele se debatia, mais ia parar com a cabeça embaixo d'água. Quando voltou a colocar a cabeça para fora, o pobre cachorro tinha os olhos amedrontados, esbugalhados e latindo gritava: "Vou me afogar! Vou me afogar!" "Morre!" respondeu de longe Pinóquio, que já se sentia salvo de qualquer perigo. "Socorro, Pinóquio! Salve-me da morte!" Ao ouvir aqueles gritos angustiantes, o boneco, que no fundo tinha um coração excelente, ficou com pena e, virando-se para o cachorro, disse: "Mas, e se eu ajudar, você promete que não vai me incomodar mais? Não vai correr mais atrás de mim?" "Prometo, prometo, anda logo, pelo amor de Deus, porque se você demorar outro meio minuto, eu estarei morto." Pinóquio hesitou um pouco, mas depois, lembrando que o seu pobre pai tantas vezes lhe dissera que quem faz uma boa ação nunca sai perdendo. Foi nadando alcançar Alidoro e, pegando pelo rabo com ambas as mãos, levou-o são e salvo até a areia seca da praia. O pobre cachorro não conseguia mais ficar em pé. Tinha bebido, sem querer, tanta água salgada, mas tanta água salgada, que estava inchado como um balão. Por outro lado, o boneco, sem querer confiar demais, por precaução, achou melhor jogar-se novamente ao mar e, afastando-se da praia, gritou ao amigo salvo: "Adeus, Alidoro! Faça boa viagem e mande lembranças em casa." "Adeus, Pinóquio", respondeu o cachorro. "Muito obrigada por ter me livrado da morte. Você me fez um grande favor e assim estou em dívida com você. Se houver oportunidade, conversaremos novamente." Pinóquio continuou nadando, ficando sempre perto da costa. Finalmente achou que tinha chegado a um lugar seguro e, dando uma olhada na praia, viu sobre os rochedos uma espécie de caverna, de onde saía um longuíssimo penacho de fumaça. Naquela caverna, disse então consigo: deve haver fogo, tanto melhor. Vou secar-me e aquecer-me, e depois seja o que Deus quiser." Tomada essa decisão, aproximou-se dos rochedos, mas quando estava a ponto de galgá-los, sentiu alguma coisa embaixo da água que subia, subia, subia e levava-o para cima. Logo tentou fugir, mas já era tarde, porque com enorme surpresa encontrou-se preso dentro de uma grande rede em meio a um fervilhar de peixes de todas as formas e tamanhos, que balançavam a cauda e debatiam-se como tantas almas desesperadas. E na hora viu sair da gruta um pescador tão feio, mas tão feio, que parecia um monstro marinho. Em vez de cabelos, ele tinha na cabeça uma moita muito espessa de capim verde. Verde, era verde a pele de seu corpo, verde os olhos, verde a barba compridíssima, que chegava até aqui embaixo, ó. Parecia um grande lagarto em pé sobre as patas traseiras. Quando o pescador tirou a rede do mar, gritou todo contente: "Bendita providência! Hoje também poderei fazer uma bela comilança de peixe." "Ainda bem que eu não sou peixe", disse Pinóquio consigo, recobrando um pouco da coragem. A rede, cheia de peixes, foi levada para dentro da gruta, uma gruta escura e fumacenta, no meio do qual fervia uma grande frigideira com azeite, que tinha um cheirinho de pavio queimado
De cortar o fôlego. Agora vejamos que peixes temos aqui, disse o pescador verde, e enfiando na rede uma mãozona tão desmedida que parecia uma pá de pedreiro, tirou para fora um punhado de salmonetes. Gostoso esses salmonetes, disse olhando para eles e cheirando-os com deleite. E depois de tê-los cheirado, arremessou numa bacia de água. Depois repetiu várias vezes a mesma operação, e à medida que tirava os outros peixes, ia ficando com água na boca e dizia: gostosas essas merluzas, excelente essas tainhas, deliciosos esses linguados, como são refinados esses dourados. Que delícia essas anchovas com cabeça. Como vocês podem imaginar, as merluzas, as tainhas, os linguados, os dourados e as anchovas foram todos parar de qualquer jeito na bacia, fazendo companhia para as salmonetes. O último a ficar na rede foi o nosso amigo Pinóquio. Assim que o pescador o puxou para fora, ficou maravilhado e, arregalando os seus olhões verdes, gritou quase assustado: que peixe é esse? Não me lembro de ter comido nunca um peixe feito desse jeito. E voltou a olhá-lo com atenção. E após tê-lo olhado muito bem de todos os lados, acabou dizendo: entendi, deve ser um caranguejo marinho. Então Pinóquio, mortificado por ter sido confundido com um caranguejo, disse em tom magoado: mas que caranguejo que? Olha só como me trata. Saiba o senhor que eu sou um boneco. Um boneco? Replicou o pescador. Não vou mentir, não. O peixe boneco é um peixe novo para mim. Melhor ainda, vou comê-lo com mais gosto. Comer? Mas dá para o senhor entender que eu não sou peixe? Ou não está vendo que eu falo e raciocínio como o senhor? É pura verdade, acrescentou o pescador. E como estou vendo que você é um peixe que tem a sorte de falar e de raciocinar como eu, também quero ter por você a devida consideração. E que consideração seria essa? Em sinal de amizade, de estima, de estimas especiais, deixarei você escolher como você quer ser cozinhado. Nossa, né? Você deseja ser fritado na fritadeira, na frigideira, ou então você prefere ser cozinhado na panela com molho de tomate? Para dizer a verdade, respondeu Pinóquio, se eu tenho que escolher, pelo contrário, prefiro ser deixado livre para poder voltar para minha casa. Você está brincando. Você acha que eu vou perder a oportunidade de experimentar um peixe tão raro? Não é todo dia que aparece um peixe boneco nesses mares? Deixe comigo. Vou fritá-lo na frigideira junto com todos os outros peixes e você vai ficar contente. Fritar acompanhado é sempre um consolo. O infeliz Pinóquio, vocês imaginem, né? Ao ouvir essa ladainha, começou a chorar, a berrar, a implorar e chorando dizia: como teria sido melhor se eu tivesse ido para a escola. Eu quis dar ouvido aos colegas e agora estou pagando por isso. E como ele se contorcia feito uma enguia e fazia esforços incríveis para desvencilhar-se das garras do pescador verde, este pegou um belo cordão de junco e, após ter amarrado suas mãos e seus pés, como um salame, jogou-o no fundo da bacia junto com os outros peixes. Depois, pegando uma bandeja horrível cheia de farinha, começou a enfarear todos aqueles peixes e, conforme os enfareava, jogava-os dentro da frigideira para fritar. As primeiras a dançar no azeite fervendo foram as pobres merluzas. Depois foi a vez dos dourados, depois das tainhas, depois dos linguados, das anchovas e depois chegou a vez de Pinóquio, o qual, vendo-se tão próximo da morte, e que morte horrível, foi tomado por tamanha tremedeira e por tamanho susto que não tinha nem mais voz para gritar de desespero ou para implorar para ser poupado. A pobre criança implorava com os olhos, mas o pescador verde, sem lhe prestar a menor atenção, revirou 5 ou 6 vezes na farinha
enfareando tão bem da cabeça aos pés que parecia ter virado um boneco de gesso. Depois pegou o Pinóquio pela cabeça e no próximo capítulo a gente vê o que aconteceu.